Fala galera, tudo certo com vocês? Bora atualizar as novidades do Corinthians, porque, olha, tem coisa demais acontecendo no Parque São Jorge e nem é dentro de campo, viu? A lista de problemas parece não ter fim. Tem jogador saindo salários que finalmente foram pagos convocados que viraram desfalques na data FIFA e no meio disso tudo uma bomba atrás da outra envolvendo a diretoria. Então chega mais, pega o café, senta aí, porque tem muita coisa pra gente destrinchar agora. Pra começar, né, a gente fala de uma baixa no elenco. O volante Alex Santana não faz mais parte do grupo que vem treinando sob o comando do Dorival Júnior. Isso porque o jogador já embarcou rumo a Porto Alegre, onde vai defender o Grêmio por empréstimo até o fim do ano. Agora segura essa, o Grêmio não só vai pagar o salário integral do atleta, como também desembolsou mais de 500 mil reais pelo empréstimo. E não pra por aí. Caso queira ficar com Alex Santana em definitivo, o clube gaúcho vai ter que pagar cerca de 2 milhões de dólares, o que na cotação atual gira em torno de 11 a 12 milhões de reais. Um negócio que, considerando a atual realidade do futebol brasileiro, é até surpreendente, especialmente para o Corinthians, que costuma arcar com parte dos salários, mesmo quando empresta jogador. No papel, pode parecer que o Timão saiu ganhando, mas por que o clube investe em atletas com contratos longos e depois libera mesmo pagando parte dos vencimentos? Essa era a rotina até pouco tempo atrás. Dessa vez, pelo menos, a diretoria conseguiu firmar um acordo com ônus total para o clube gaúcho. Alex Santana, que chegou com expectativa, acabou perdendo espaço com as preferências do técnico, que hoje prioriza nomes como Maicon Ranielli, Bidon Carrilho e até o Charles, que vem sendo mais aproveitado. Ele começou bem, chegou com moral, mas lesões, e a concorrência acabaram deixando o volante para trás. No Grêmio, quem sabe ele reencontre o bom futebol. Enquanto isso, a data FIFA bagunçou ainda mais a preparação do time, com um calendário completamente sem lógica. Os times param, voltam para uma rodada e depois param de novo. Isso mesmo, depois dessa parada, o Corinthians ainda vai enfrentar o Grêmio no dia 12 de junho, uma quinta-feira, e só depois vem uma nova pausa por conta do Mundial de Clubes. Confuso também achei. E nesse período, Dorival tá ralando para manter o elenco em forma. Mas como faz isso com 11 desfalques? É isso mesmo, 11 ausências. 3 por lesão. Yuri Alberto, Gustavo Henrique e Ranielli. O primeiro ainda vai demorar. Para voltar o segundo, já tá em transição física, mas ainda não voltou a trabalhar com bola. E o terceiro tá com uma lesão na coxa. Além deles, 6 jogadores foram convocados para suas seleções. Hugo tá com a seleção brasileira. Memphis Depay foi chamado pela Holanda, Félix Torres pelo Equador Romero, pelo Paraguai Carrilho pelo Peru e Matias Rojas pela Venezuela. E ainda, tem 2 jovens do Sub-20 Bidon e Felipe Longo que também estão a serviço da seleção. Com isso, Dorival vem recorrendo bastante à molecada da base para tentar manter o ritmo nos treinos. Pelo menos a parte física do elenco deve estar em dia para o próximo duelo. Agora vamos falar de grana, ou melhor, da eterna novela do Corinthians com os salários. Recentemente, os vencimentos de junho foram quitados e só foi possível graças a uma garantia dada pelo clube junto à Federação Paulista de Futebol, com base em premiações previstas. A manobra financeira permitiu que a folha fosse paga, mas a situação continua delicada. O presidente em exercício Osmar Stabile tem tentado apagar incêndios dia após dia, lidando com contas atrasadas, dívidas urgentes e compromissos inadiáveis. Pelo menos aos poucos ele vai conseguindo colocar as obrigações em ordem. Mas não pensem que isso é o fim dos problemas. Longe disso. A situação política do clube vive dias intensos e o presidente afastado Augusto Melo segue tentando se defender das acusações que se acumulam. Ele apareceu em diversas entrevistas nos últimos dias, dizendo que está com a consciência tranquila, que entregou seus extratos bancários, que declarou tudo no imposto de renda e que não tem nada a esconder. Apesar disso, um novo episódio veio à tona nesta semana. A Polícia Civil apontou uma movimentação atípica na conta pessoal do dirigente de depósitos em espécie, que somam mais de 150 mil reais entre dezembro do ano passado e maio deste ano, justamente no início da sua gestão. O caso foi incluído no inquérito que o investiga e reforça a pressão pelo seu afastamento definitivo. E aí é aquela história, né? Desde que assumiu Augusto Melo, não teve um dia de paz. Tentaram tirá-lo desde o primeiro momento, é verdade?
mas ele também coleciona decisões polêmicas, erros na condução do clube e promessas não cumpridas. Se por um lado ele alega ter arrecadado mais dinheiro, por outro, as dívidas aumentaram o risco de punições como o transfer ban não desapareceu e a desconfiança só cresceu. Como se não bastasse, surgem rumores de insatisfação no elenco por conta de atrasos salariais. Jogadores importantes como Memphis Depay e Coronado estariam com vencimentos em aberto e isso ajuda a explicar o clima tenso nos bastidores. Inclusive, algumas postagens enigmáticas nas redes sociais levantaram suspeitas. Teve indireta, teve frase com tom de cobrança, tipo quando a palavra não vale nada, que muita gente interpretou como uma cutucada direta à diretoria. Isso sem falar na premiação do Campeonato Paulista, que até agora não foi paga. A grana do estadual continua pendente, o que só aumenta a irritação de quem veste a camisa dentro de campo. E tem mais: Gustavo Henrique, zagueiro experiente, estaria cogitando deixar o clube. A razão: todo esse ambiente conturbado, a crise política e o desgaste causado pelas polêmicas envolvendo a atual gestão. O nome dele apareceu em uma apuração que aponta seu descontentamento com o momento do Corinthians. E quem pode julgar a imagem do clube vem sendo arranhada há tempos e a situação parece longe de um desfecho tranquilo. O que a gente vê hoje é um clube que, além de enfrentar dificuldades técnicas e financeiras, lida com uma instabilidade institucional gigantesca. O torcedor se sente cansado. Cansado de ver seu time mais nas páginas policiais do que dentro de campo, cansado das promessas que não saem do papel, cansado de viver num eterno cenário de crise. E com a assembleia marcada para o dia 9 de agosto, o futuro do Corinthians pode mudar mais uma vez, seja pela permanência de Augusto ou pela confirmação do impeachment. A situação política do Corinthians vai se tornando cada vez mais insustentável e o ambiente no clube já tenso beira o colapso. Os bastidores seguem fervendo e com a proximidade do dia 9 de agosto, data marcada para a Assembleia Geral que vai definir o futuro de Augusto Melo no comando alvinegro, o que se vê é um emaranhado de acusações desmentidos, investigações, protestos de torcedores e, no meio disso tudo, um time que tenta se reerguer em campo, mesmo carregando nos ombros o peso da instabilidade institucional. O Corinthians virou um clube onde tudo é manchete menos o futebol. A diretoria, que deveria estar concentrada em montar um time competitivo, parece estar diariamente em modo de contenção de crise. E é sintomático que até a torcida mais fiel do país esteja cansada. Os protestos se tornaram frequentes tanto nas redes sociais quanto no CT Joaquim Grava. A paciência do torcedor está se esgotando porque o sentimento é de promessas descumpridas, de frustrações recorrentes, de esperança renovada à força e traída logo em seguida. O Corinthians, que já foi exemplo de gestão e paixão, vive hoje um capítulo confuso da sua história. O caso envolvendo Augusto Melo ganhou ainda mais complexidade com a revelação da Polícia Civil sobre os depósitos em espécie que somam 152 mil reais. Mesmo com a defesa de que tudo está declarado no imposto de renda e que faz parte do prolabore dele como empresário, o fato é que esses depósitos chamaram a atenção justamente por acontecerem em um período no qual o clube enfrentava dificuldades para pagar salários e premiações. A contradição é inevitável, como um presidente garante estar fazendo todo o possível para resolver a crise financeira do clube enquanto recebe depósitos vultosos em sua conta pessoal sem uma justificativa mais clara do ponto de vista institucional. Ao mesmo tempo, o discurso de que o Corinthians está honrando seus compromissos começa a desmoronar. A informação de que jogadores como Memphis Depay e Igor Coronado estariam com salários atrasados derrubou a narrativa oficial de que tudo estava em dia. A diretoria tentou segurar a situação usando premiações futuras como garantia junto à Federação Paulista de Futebol para pagar os vencimentos de junho, mas o estrago já estava feito. Os jogadores perceberam que o discurso não se sustenta mais e o vestiário, mesmo blindado, sente os efeitos. As famosas indiretas do Memphis nas redes sociais, que pareciam apenas desabafos genéricos, ganham agora um novo significado. O Corinthians,
que investiu pesado em nomes midiáticos e promessas de um novo tempo, vê seu planejamento derreter no calor da crise. O caso do Alex Santana é emblemático, um jogador que poderia ser útil, que chegou com expectativa e que agora sai pela porta dos fundos sem espaço no time e sem respaldo da diretoria. A boa notícia dentro do possível é que ao menos o empréstimo foi feito com responsabilidade, o Grêmio vai pagar 100% do salário e ainda desembolsou R$500 mil pelo empréstimo até o fim do ano. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, terá de pagar US$ 2 milhões, cerca de R$11 milhões. Para os padrões do Corinthians dos últimos tempos, é um alívio. Afinal, os últimos empréstimos do clube foram verdadeiros presentes para os adversários com o timão, arcando com boa parte dos salários e ficando a ver navios. O problema é que o caso do Alex é apenas uma gota no oceano de decisões mal explicadas. A crise de credibilidade da atual gestão é tão profunda que até boas notícias passam despercebidas ou são recebidas com desconfiança. Cada anúncio, cada entrevista, cada aparição pública de Augusto Melo é analisada como se fosse parte de um teatro. O presidente fala nega rebate, mostra extratos, promete explicações. E mesmo assim, a nuvem de suspeita não se dissipa. Pelo contrário, só aumenta. A oposição está mobilizada, os conselheiros estão inquietos e parte da torcida já trata a Assembleia de Agosto como um dia D. O próprio ambiente no elenco reflete essa tensão. A reapresentação do time durante a data FIFA expôs a fragilidade do grupo, com 11 ausências entre convocados lesionados e atletas da base que ainda estão longe de ter rodagem no profissional. Dorival Júnior experiente tem tentado manter a concentração dos que ficaram recuperando a parte física e aproveitando para fazer ajustes táticos. Mas a realidade é que o Corinthians vai enfrentar o Grêmio no dia 12 de junho sem metade do time considerado ideal, justamente no momento em que mais precisava mostrar força em campo para aliviar o peso das manchetes negativas fora dele. A possível saída de Gustavo Henrique é outro indicativo do clima interno. O zagueiro que vive processo de transição física estaria insatisfeito com a turbulência política e cogita deixar o clube. Não é o primeiro e dificilmente será o último. A imagem institucional do Corinthians está abalada e jogadores que pensavam em usar o clube como vitrine agora avaliam se vale a pena ficar expostos a um cenário tão conturbado. O risco de um efeito dominó no elenco não pode ser descartado. Ninguém quer ser associado a um clube que, mais do que lutar por títulos, briga todos os dias para não afundar em suas próprias contradições. Tudo isso acontece num cenário onde a principal patrocinadora do clube, a empresa Vidbet, segue envolta em mistério. O contrato ainda levanta muitas dúvidas. Valores, intermediações, vigência, legitimidade. E o silêncio em torno disso só alimenta teorias. Parte da base de oposição afirma que o negócio foi feito de maneira obscura, enquanto a gestão de Augusto Melo garante que tudo está dentro da legalidade. A Polícia Civil investiga o Ministério Público, acompanha e a torcida no meio disso tudo espera uma resposta que nunca vem. O Corinthians vive um paradoxo cruel, tenta ser gigante num campo onde tudo ao redor é instável. A arena continua lotando, a torcida continua acreditando, mas o clube não consegue sair do buraco institucional. A diretoria tenta se manter no cargo. Enquanto parte do conselho tenta tirá-la, os jogadores tentam manter o foco enquanto os salários atrasam, o técnico tenta montar o time enquanto metade do elenco viaja para defender seleções, e os torcedores tentam manter a paixão mesmo, assistindo ao clube ser arrastado para as páginas policiais mais do que para as esportivas. Até agosto, a crise promete se intensificar, os aliados de Augusto se movimentam para salvar o mandato, enquanto os opositores articulam para derrubá-lo de vez. Nesse meio tempo, o Corinthians tenta vencer o Grêmio, tenta pagar os salários, tenta honrar as premiações, tenta manter os reforços, tenta preservar os jovens da base, tenta convencer os patrocinadores a não pularem fora. É muita tentativa e pouca certeza. O que o torcedor mais espera agora é clareza, não de entrevistas longas, respostas evasivas ou explicações técnicas, mas de ações.
Quer ver salário em dia, transparência nos contratos, futebol competitivo e uma diretoria que olhe pra frente? O Corinthians não aguenta mais viver de justificativas? Ou a reconstrução começa logo, ou o clube vai afundar em um ciclo de crises ainda mais devastadoras. E talvez dessa vez sem volta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que tem ganhado força começa a agitar o mercado da bola e a paixão dos torcedores. Neymar, a estrela que despontou no Santos e se consagrou mundialmente, estaria de malas prontas para um retorno. Surpreendente, mas não ao clube que o revelou, e sim ao Corinthians. Fontes próximas ao atacante indicam que ele não deve renovar seu contrato com o Peixe, abrindo caminho para uma possível transferência que deixaria o cenário do futebol nacional ainda mais eletrizante. A notícia, que ainda não foi confirmada, oficialmente por nenhuma das partes envolvidas, vem circulando entre jornalistas e insiders do esporte como um verdadeiro furacão. Neymar, que até então parecia caminhar para uma renovação tranquila com o Santos, teria decidido romper com o clube praiano, motivado por uma série de fatores internos, como questões financeiras, projeção de carreira e o desejo de abraçar um novo desafio no Brasil antes de voltar à Europa ou explorar outras ligas. O Corinthians, que vive uma fase de reconstrução e busca se reerguer no cenário nacional e internacional, surge como um destino ideal para o craque. A torcida alvinegra já sonha com a possibilidade de contar com Neymar vestindo o manto do timão, uma contratação que certamente agitaria a Série A do Campeonato Brasileiro e alteraria o equilíbrio de forças no futebol do país. A chegada de uma estrela desse calibre pode ser o impulso que o Corinthians precisa para voltar a brilhar em competições importantes e reacender a chama da sua gigantesca base de fãs. Especialistas no mercado da bola apontam que, apesar da negociação ser complexa e envolver muitos detalhes, o fato de Neymar estar sem acordo com o Santos facilita a entrada do Corinthians na disputa. Além disso, o time paulista tem mostrado interesse em reforçar o elenco com nomes de impacto para elevar o patamar do clube. O nome de Neymar encaixa perfeitamente nesse perfil, já que além do talento incontestável, ele traz consigo uma enorme visibilidade e capacidade de atrair patrocinadores e público aos estádios. Claro que existem muitos "se" no caminho, a negociação ainda está longe de ser concretizada. E outros clubes podem entrar na briga pelo camisa 10, Ainda assim, a possibilidade de Neymar vestir a camisa do Corinthians é um dos assuntos mais comentados entre torcedores, dirigentes e comentaristas esportivos que acompanham de perto cada movimentação e especulação. Se o burburinho se confirmar, será um dos maiores movimentos do futebol brasileiro dos últimos anos, com impactos que podem ir muito além das quatro linhas. O que já era certo é que Neymar mexe com paixões e expectativas e agora a chance de vê-lo jogar pelo Corinthians promete colocar fogo na temporada. Enquanto as partes seguem em silêncio, o mercado fica em polvorosa e os fãs do futebol nacional aguardam ansiosos para ver se esse rumor vai virar realidade. Afinal, no futebol, o inesperado sempre está a um toque de bola de distância. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!